Agora Bolsonaro decidiu acusar o exército do Brasil. A situação dele já não está legal. Veio para o segundo turno com milhões de votos atrás de Lula, fazendo uma campanha toda bagunçada, especialmente nesse segundo turno, uma campanha sem rumo. E para piorar tudo, ele arrumou esse problemão com as Forças Armadas. Bolsonaro sempre culpa os outros pelo próprio erro que comete. Culpa dos governadores, do STF, da Globo, do João Dória, dos prefeitos, de todo mundo. Nunca a culpa é dele. Só que dessa vez ele decidiu que a culpa seria do Exército. E vai ter consequências. No dia 30 de setembro desse ano, 3 dias antes do primeiro turno, a EFASEV, equipe das Forças Armadas de Fiscalização e Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação, enviou para o TCU um plano de fiscalização e auditoria nas urnas eletrônicas, em mais de 460 sessões eleitorais. Essa auditoria paralela era para um relatório final, que deveria ser publicado até às 10 horas da noite do dia 2 de outubro, logo no domingo. O tempo se passou, não foi publicado o relatório final. No dia seguinte também não. 2 dias depois, Bolsonaro dá a sua primeira entrevista e, quando questionado sobre esse relatório final, ele responde que o relatório não encontrou o que ele queria, não tinha o que ele queria e que estava, portanto, suspenso. Ele suspendeu. O tempo se passou, 1 semana, depois 2 semanas, agora ele deu outra entrevista e disse que não tem nenhum relatório, que não aconteceu nenhuma fiscalização. Sabe o que aconteceu? Eles fiscalizaram e descobriram que não tinha fraude. Como é que mandaram um plano de fiscalização para o TCU com mais de 460 sessões eleitorais, isso da EFASEV, uma equipe das Forças Armadas, e não existe relatório final? Existe. Só não tem o que Bolsonaro quer. Aí, resgataram uma fala dele antes do primeiro turno, que ele dizia, aspas, olha, eles participaram da sala cofre, devem estar lá agora, até o encerramento, vão estar lá. Vai ser feito um relatório pelo Ministério da Defesa. Aí hoje, ele questionado sobre esse relatório, até apontaram essa fala dele, ele respondeu, as Forças Armadas não fazem auditoria. As Forças Armadas lançaram equivocadamente, quer dizer, erraram. A Comissão de Transparência Eleitoral não tem essa atribuição, é fake news. Você agora está botando palavra na minha boca? Bolsonaro disse isso. Quer dizer, primeiro ele declara que as Forças Armadas fariam uma auditoria paralela, as Forças Armadas mandam um relatório para o TCU sobre isso, com todo o plano de fiscalização, fazem essa fiscalização, concluem o relatório, não tem no relatório que Bolsonaro procurava, ou seja, suspeitas de fraude, e ele simplesmente decide suspender o relatório e depois alega que não aconteceu nenhuma fiscalização, que as Forças Armadas erraram, que isso não estava previsto, que isso não pode acontecer e que não tem nenhum relatório. É brincar com a cara do povo. Isso teve custo de dinheiro público. Teve gasto de dinheiro público. A votação da PEC, do voto impresso, teve um custo de mais de R$1 bilhão para os cofres públicos, só com emendas parlamentares, para que votassem a favor. E mesmo assim, a PEC foi rejeitada. Bolsonaro gastou do dinheiro público para a PEC do voto impresso, depois gastou com esse sistema paralelo de apuração das votações, com essa equipe das Forças Armadas, para, no final das contas, não encontrar nenhum indício de fraude, para não encontrar nenhuma suspeita de fraude, suspender o relatório e ainda acusar o Exército Brasileiro de se meter onde não deveria. Esse é o Bolsonaro. A ideia é simples, é esconder o que está saindo nas principais manchetes do dia. Combustíveis aumentando, inflação recorde da cesta básica, PIB em queda livre, sem indicação de melhora, reservas internacionais em níveis baixos. Esse é o Brasil de Bolsonaro, que ele tenta esconder, gerando essas confusões, cortinas de fumaça, e a verdade ela sempre deve prevalecer. E para fazer isso, eu vou ler de novo. Combustíveis aumentando, inflação recorde da cesta básica, PIB em queda livre, sem indicação de melhora e reservas internacionais em níveis baixos. Esse é o Brasil que Bolsonaro tenta esconder de você. Obrigado a todos pela presença, até o próximo vídeo. Uai, seu app de vídeos curtos.